Ok, mais um vídeo da série de vídeos que eu tô fazendo hoje. Tô aqui assistindo o canal desse cara, o Pirula, e vendo algumas coisas que eu gostaria de rebater. Já assisti alguns vídeos dele e são difíceis de assistir, mas eu acho interessante, as pessoas assistem, então eu gosto de ouvir opiniões. Eu tô vendo aqui um vídeo, que eu vou dar o mesmo título, que se chama Existe algo errado na educação? Isso porque o Mário Filósofo também fala disso, sobre a falta de respeito que os alunos têm com os professores, ok? Bom, tudo bem, o meu caso, eu nunca tive ninguém teve nunca falta de respeito comigo. Mas eu me lembro que quando eu contratei um funcionário uma vez, ele foi comigo viajando até o Pará, de carro, de São Paulo para o Pará, e ele perguntou: você foi professor? O pessoal zoava muito com sua cara? E eu olhei para ele e falei assim: não, ninguém zoa com a minha cara, porque o meu grupinho de geofísica é muito pequeno, então se alguém fizer uma sacanagem comigo, provavelmente o cara não vai conseguir emprego, né? E o cara ficou quieto assim, né? Ficou com medo de ser demitido. Bom, mas vai um pouco além disso. Por incrível que pareça, as pessoas não podem não acreditar, tá? O Mário Filósofo ficou pé da vida quando viu lá um aluno batendo na professora, e esse cara aqui também está falando a mesma coisa. E ele diz que o problema básico é a educação que os pais não dão, né? E, inclusive, ele sugere que pessoas pobres não evitem conceber filhos se elas não tiverem condições de criar. É isso que o cara fala. Horrível. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a culpa sim é dos professores. Se você é um professor e você ensina direito os seus alunos, ok? Se você faz um bom trabalho, eles vão te admirar. Se você for sincero, for transparente e dentro do que você está ensinando você quiser construir uma pessoa melhor e não destruir uma pessoa, você vai ter respeito. Sempre há respeito. Ah, mas existe um fulano, etc, tal. Você chama o fulano para conversar. Eu tive casos muito graves em minha experiência de campo, por exemplo, em estados que nem Amazônia, Tocantins. Por exemplo, eu fui visitar uma escola no Tocantins, onde o pessoal estava procurando uma empresa, no caso teve uma empresa que financiou esse pessoal, uma empresa muito legal. Puxa, porque eles estavam precisando de porta para o banheiro. Então assim, os meninos tinham 3 banheiros, nos 3 banheiros não tinham porta no banheiro. Nenhum dos vasos sanitários tinha assento no vaso sanitário. Então, crianças, na média, naquela escola de 7 a 10 anos, tá? Na hora de fazer um cocô, por exemplo, ou no caso das meninas fazerem o xixi ou cocô no outro banheiro, elas tinham que se segurar, apoiar, sabe? Na beirada do vaso. E no caso dos meninos, como não tinha porta no banheiro, os outros meninos entravam para tirar sarro com quem estava no banheiro e falavam: lá, aquele ali é o saco amarelo, aquele ali não sei o que, e assim ia. Então assim, eu imagino, tudo bem que é uma situação degradante, mas nesse caso a escola estava ruim e professores sérios tomaram uma atitude, foram pedir para empresas colaboração, eles desistiram do Estado, foram pedir para empresas e conseguiram. Então eu acho que quando o aluno, no caso, viu lá que, puxa, uma empresa construiu um parquinho para eles, porque os professores foram lá conversar, negociar, colocaram uma porta, trocaram um quadro, eles estavam tentando também conseguir dinheiro para fazer uma reforma na cozinha, né? Na época que eu vi, eles não tinham conseguido da cozinha ainda. Mas eu acho interessante porque os alunos passam a respeitar o professor, porque o professor ele não precisa tá fazendo aquilo, e ele faz por consideração ao aluno. O aluno sabe identificar quando tem consideração. Então, ou seja, o professor está ajudando a construir, e quando ele está ajudando a construir, o aluno percebe isso. E eu perguntava para eles: vocês têm problema aqui de crianças que gritam, xingam? Não tinha. Eles me levaram na sala de aula, apresentando-se aqui o professor Afonso, as crianças assim,
silêncio na hora, impressionante. Então assim, o que eu tenho a dizer é, puxa, tem baderneiros? Tem. Sempre teve, eu já passei por situações péssimas, eu sempre fui estudioso, então eu sempre passei por situações muito ruins. Parece que os outros seres humanos odeiam pessoas que gostam de estudar. Então, sim, existem essas pessoas. Mas assim, todos os problemas que eu tive foi porque meus professores não mereciam respeito. Eles não falavam pra parar, ou qualquer coisa do tipo. Até o dia que o cara tava me incomodando muito, eu peguei, tirei meu sapato e paca, tuk-tuk. Resolvi arrebentar o cara com um sapato, pra não machucar minha mão. Lógico, a gente não deve ser violento nunca, mas eu penso assim, os professores, se eles merecem respeito, eles conquistam. O respeito é uma conquista. O respeito não é uma obrigação. O aluno não tem a obrigação de respeitar um cara que está fazendo marxismo cultural com ele. O aluno não tem que ter respeito por alguém que vai ensinar negócio de gênero. Não é mais sexo, agora é gênero, né? Identidade de gênero, essas coisas. O aluno não tem que ter respeito quando o cara vai dar uma apostila para ele, para explicar coisas que você poderia explicar para uma criança de 18 anos ou 16, você explica para uma criança de 6 anos, 7, 8 anos. Eu acho que é uma desconstrução, né? Quando o professor tenta desconstruir uma família, por exemplo, eu acho que o professor ele perde o respeito. E eu acho que faz sentido. Aqueles alunos que fazem as provocações e tudo mais, eles fazem isso ou por atenção ou por não ter respeito pela pessoa. Então eu digo assim, eu fui na escola que eu estudei no Martin Luther King, no Tatuapé, quando eu fiz o segundo grau, uma escola legal, pública. E quando eu estava na faculdade, eu fui diretor da empresa Júnior no instituto. A gente tinha um projeto de divulgação de geofísica nas escolas. Eu fiz uma palestra lá. E tinha muitas, nessa escola, Martin Luther, que tinha várias pessoas que eram muito bagunceiras. E eu achei interessante, porque eu conversei com a professora que tinha dado aula pra mim na época, e ela falou, aqui é insuportável. E eu cheguei lá, fui fazer uma apresentação, não foi pra uma sala, fui fazer pra 5 salas, lotou um auditório. E na hora que eu comecei a falar sobre o que era importante ou não fazer a faculdade, o que eles tinham a ganhar ou não, as pessoas, eu expliquei que eu saí dali também, todo mundo ficou quieto. Um fez uma pergunta engraçada e eu entendi que era engraçada, ri também e respondi da forma conveniente. O que eu penso é o seguinte: o professor ele conquista o respeito, ele tem que conquistar o respeito. Imagine só, professor é como, vamos supor, se você tem uma empresa, você quer vender uma coisa para um cliente, o cliente vai comprar, vai te respeitar, vai comprar de você quando? Quando você conquista o respeito. O professor ele tem que conseguir conquistar o respeito. E isso os professores não estão treinados. Mas não adianta estar treinado para conquistar o respeito se você é uma pessoa, por exemplo, que nem a Marita Chauí, que fala mal das pessoas ricas, que fala mal da classe média, que fala mal de todas as outras pessoas. O ser humano, ele sabe, eu quero ser classe média um dia, eu sou pobre, eu quero ser classe média. Eu já fui pobre, certo? Eu já não tive, minha mãe numa época não teve dinheiro para comprar feijão. Então assim, puxa vida, você quer evoluir e de repente chega uma pessoa falando que aquilo é mal, você vai perder, na hora já perdeu o respeito. Então assim, eu acho que não adianta criticar a criança, não adianta criticar o aluno. Por exemplo, teve uma criança de 6 anos que mostrou tendo um chilique numa diretoria lá e arrebentando tudo. Mas também mostrou uma outra criança de 7 anos, onde 3 professoras grandes, tem um vídeo no YouTube, 3 professoras adultas, certo? Querendo passar batom num menino para mostrar um negócio de diversidade sexual, e o menino não queria. E as professoras começaram a brigar com ele porque ele não queria passar batom na boca. Puxa vida, você acha que essas pessoas merecem respeito? Querendo passar batom num menino à força, uma criança indefesa na escola à força?